Aqui é a Ana Souza e hoje eu apresento o audiobook Caibalion, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Nós disponibilizamos o livro em audiobook, mas se você puder e tiver condições de comprar o livro físico, o link eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo e você pode comprar o livro físico através desse link e dessa forma você contribui para o crescimento do canal e nos ajuda. E, inclusive, se inscrevendo e dando um like nesse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas, tá bom? Introdução. Temos o grande prazer de apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta esta pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existe tão pouco material escrito sobre esse assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos das inúmeras obras existentes sobre o ocultismo, que isso nos leva a esperar que o grande número de pesquisadores das verdades arcanas saberá acolher devidamente o presente volume. O propósito desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que possam ter adquirido, mas que parecem opor-se uns aos outros e que só servem para desanimar e desagradar o principiante neste estudo. O nosso intento não é construir um novo templo de conhecimento, mas sim colocar nas mãos do estudante uma chave mestra com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério em cujos portais ele já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos que chegaram até nós ao longo das dezenas de séculos já transcorridos desde o tempo do seu grande criador, Hermes Trismegisto, o escriba dos deuses, que viveu no Antigo Egito quando a atual raça humana estava em sua infância, contemporâneo de Abraão e, se for verdadeira lenda, instrutor deste venerável sábio. Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram indubitavelmente suas raízes nos preceitos herméticos originais. Desde a terra do Ganges, muitos ocultistas avançados viajaram para o Egito para se prostrarem aos pés do mestre. Dele, obtiveram a chave mestra que explicava e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta foi firmemente estabelecida. De outras terras também vieram os sábios, que consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de séculos de instrutores dessas diferentes terras, ainda se pode facilmente encontrar certa semelhança e correspondência nas muitas, e quase sempre divergentes, teorias aceitas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer religião digna desse nome, quer seja uma religião conhecida pelo homem, uma religião morta ou que esteja em pleno vigor em nossos dias. Sempre há alguma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos atuam como o seu grande reconciliador. A obra de Hermes parece ter sido criada com o fim de plantar a grande verdade semente, que se desenvolveu
e germinou em tantas formas estranhas. Mais depressa do que teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele mantiveram-se intactas em sua pureza original. Por um pequeno número de homens que, recusando grande parte de estudantes e discípulos pouco desenvolvidos, seguiram o costume hermético e reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dominá-las. Dos lábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre esses poucos. Sempre existiram, em cada geração e em vários países da Terra, alguns iniciados que conservaram viva a sagrada chama dos preceitos herméticos e sempre recorreram às suas luzes para reacender as luzes mais fracas do mundo profano. Quando a luz da verdade começa a escurecer e a apagar-se por conta de sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com substâncias estranhas, sempre existiu um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Esses homens dedicaram sua vida a esse trabalho de amor que o poeta muito bem descreveu nestas linhas. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século nesta escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis que esta divina chama se extingua. Estes homens nunca procuraram a aprovação popular, nem um grande número de prosélitos. São indiferentes a essas coisas, porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la se ela lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão o leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de lançá-las aos porcos, que as pisoteariam na lama, misturando-as a seu repugnante alimento mental. Esses homens, porém, nunca se esqueceram ou perderam de vista os preceitos originais de Hermes, que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz o Caibalion: em qualquer lugar que se achem vestígios do Mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. E ainda, quando os ouvidos do discípulo estiverem preparados para ouvir, aí virão os lábios para enchê-los de sabedoria. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estritamente de acordo com outro aforismo hermético que também se encontra em O Caibalion. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Os que não podem compreender são os que criticaram essa atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que não ignoravam a loucura de pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isso. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, pelo contrário, mantinham um retiro silencioso, com um sorriso de piedade nos lábios fechados, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os entusiastas honestos, porém desencaminhados, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores
um feroz alarido de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar: crucifiquem-nos, crucifiquem-nos. Nesta pequena obra, procuramos apresentar ao leitor uma ideia dos preceitos fundamentais de O Caibalion, empenhados em transmitir-lhes os princípios operacionais em vez de tratarmos detalhadamente de seus ensinamentos. Os verdadeiros estudantes não terão dificuldade para aplicar esses princípios. Já aqueles movidos por mera curiosidade precisarão se desenvolver, porque nesse caso, os preceitos herméticos serão para eles nada além de palavras, palavras, palavras. Os três iniciados. Capítulo 1. A filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. O Caibalion. Foi do Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas fundamentais que ao longo de milênios têm influenciado tão prodigamente as filosofias de todas as raças, nações e povos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta: a Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Síria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram-se fartamente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. No Antigo Egito, viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados, nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito encontrava-se a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entravam os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam pelos 4 cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes das ciências ocultas reconhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Contudo, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que se tratava realmente de um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Era conhecido pelo nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos. E apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua permanência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As autoridades mais competentes consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Muito antes depois de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Trotes. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses,
e apontando-lhe seu antigo título, Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda hoje usamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, etc. Isso pelo fato de que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles abominavam a simples ideia de lançar pérolas aos porcos, preferindo o preceito de dar o leite às crianças e a carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. E essa política de criteriosa disseminação da verdade sempre caracterizou os hermetistas, mesmo até os nossos dias. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas nunca são identificados com nenhuma seita religiosa particular. Nem podemos associá-los a nenhum país específico por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria dessa exportação é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, o que teve como consequência o fato de o ocultismo da Índia e da Pérsia ter se perdido gradualmente no meio da massa dessas religiões de superstições religiosas, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a Grécia e Roma antigas, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era a sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua antiga fé. De fato, tudo indica aos observadores criteriosos do nosso século XX que a Igreja vem lutando para voltar a seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a esses corações dedicados e essas mentes intrépidas, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte dessa verdade não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Nas poucas vezes em que foi escrita, foi propositalmente dissimulada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os possuidores da chave pudessem lê-la corretamente. Isso se fez necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, forca e cruz. Nos dias de hoje, ainda não se encontrarão muitos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitidas de mestre a discípulo, que eram conhecidas sob o nome de Caibalion, cujo sentido e significado ficaram perdidos por vários séculos. Esse ensinamento
é, contudo, conhecido por muitas pessoas, as quais foi transmitido verbalmente, de maneira contínua através dos séculos. Até onde sabemos, esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram apenas uma coletânea de máximas, preceitos e axiomas, incompreensíveis aos profanos, mas perfeitamente entendidos pelos estudantes. Depois de explicados e exemplificados pelos iniciados hermetistas e seus neófitos, esses preceitos realmente constituíam os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente às crenças gerais, lidava com o domínio sobre as forças mentais e não dos elementos materiais, a transmutação das vibrações mentais em outras e não sobre a mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro, era uma alegoria da filosofia hermética, perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste pequeno livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos tal como estão expostos em O Kybalion e explicados por nós, humildes aprendizes desses preceitos, que apesar de termos o título de iniciados, nada mais somos além de sombras aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhes oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos de O Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que consideramos essenciais para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudioso moderno, sobretudo porque o texto original é propositadamente repleto de termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais de O Kybalion são aqui impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra, com a atribuição dos devidos créditos. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta pequena obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como fizeram tantos outros que os precederam no caminho da mestria. Nos séculos decorridos, desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, nas palavras de O Kybalion. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. De modo que, segundo os ensinamentos, só dará atenção a este livro aquele que estiver pronto para receber os preceitos que ele transmite, e reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade. Também este pequeno livro virá até ele. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, unirá lábios e ouvidos, e juntos estarão o aprendiz e o livro. Que assim seja. Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece perfeitamente possui a chave mágica cujo toque abrirá todas as portas do templo, o Kybalion. Os 7 princípios em que se baseia toda a filosofia hermética são os seguintes: 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio da correspondência. 3. O princípio da vibração. 4. O princípio da polaridade. 5. O princípio do ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Esses 7 princípios serão explicados e comentados à medida que prosseguirmos com estas lições. Contudo, uma breve explicação de cada um pode ser feita agora. 1. O princípio do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O Kybalion. Este princípio contém a verdade de que tudo é mente.
explica que o todo, que é a realidade substancial, que subjaz a todas as manifestações e aparência que conhecemos pelo nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia e, em suma, tudo o que é evidente a nossos sentidos materiais é espírito, que em si mesmo é incognoscível e indefinível, mas pode ser considerado como uma mente universal, infinita e vivente. Também explica que o mundo ou universo fenomenal não passa de uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo, como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Ao estabelecer a natureza mental do universo, esse princípio explica todos os fenômenos mentais e psíquicos que ocupam grande parte da atenção pública e que, sem tal explicação, seriam ininteligíveis e desafiariam toda a interpretação científica. A compreensão desse princípio hermético do mentalismo permite que o indivíduo aprenda facilmente as leis do universo mental e passe a aplicá-la a seu bem-estar e aperfeiçoamento. O estudante hermetista é capaz de aplicar de modo inteligente as grandes leis mentais, em vez de empregá-la de maneira fortuita. Com a chave mestra em seu poder, o estudante poderá abrir as diversas portas do templo psíquico e mental do conhecimento e entrar por elas livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria, e como e por que todas elas são subordinadas ao domínio da mente. Um dos mais antigos mestres herméticos escreveu, há muito tempo: aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo está bem avançado no caminho da mestria. E essas palavras são tão verdadeiras hoje como no tempo em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a mestria é impossível, e o estudante baterá em vão nas diversas portas do templo. 2. O princípio da correspondência. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima, o Kybalion. Este princípio contém a verdade de que sempre há uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos do ser e da vida. O velho axioma hermético assim o explicava: assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. A compreensão desse princípio dá ao homem os meios de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos fora dos nossos conhecimentos, mas quando lhes aplicamos o princípio da correspondência, chegamos a compreender muita coisa que, de outro modo, não seria impossível compreender. Este princípio é de aplicação e manifestação universal nos diversos planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais por meio dos quais o homem pode ver além dos obstáculos que encobrem a vista o desconhecido. Seu uso constante chegava, inclusive, a desnudar o véu de Ísis a ponto de nos permitir entrever de relance o rosto da deusa. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria permite que um homem, sentado em seu observatório, consiga medir as distâncias e os movimentos de estrelas distantes, o conhecimento do princípio da correspondência permite que o homem raciocine com inteligência e avance por um caminho que o leve do conhecido ao desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. 3. O princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion.
Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra, nada está parado. Fatos que a ciência moderna avaliza e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia, mente e espírito resultam, em grande parte, de índices variáveis de vibração, desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria. Tudo está em vibração. Quanto mais alta a vibração, mais alta será a sua posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está em estado de repouso, assim como uma roda que, por se mover muito rapidamente, parece estar parada. No outro extremo da escala, há formas grosseiras da matéria, cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, o átomo e a molécula, até os mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos da energia e da forma, que nada mais são que graus variáveis de vibração. Também nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, assim como nos planos espirituais. O conhecimento desse princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante do hermetismo controlar não apenas suas vibrações mentais, como também as dos outros. Os mestres também aplicam esse princípio à conquista dos fenômenos naturais e o fazem de várias maneiras. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, diz o antigo escritor. 4. O princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. Semelhante e dessemelhante são o mesmo. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se encaixam. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos, todos os quais eram antigos axiomas herméticos. Esses breves enunciados explicam os velhos paradoxos que deixaram tantos homens perplexos e que foram assim formulados. Tese e antítese são idênticas em natureza, mas diferentes em grau. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam, tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias-verdades, toda verdade é meia falha. Há dois lados em tudo, etc, etc. O princípio da polaridade explica que em tudo há dois polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os dois extremos da mesma coisa, entre os quais há uma interposição de graus diferentes. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença entre eles consiste simplesmente na variação de graus dessa mesma coisa. Consultem seu termômetro e vejam se descobrem onde termina o calor e começa o frio. Não existe calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos calor e frio indicam somente a variação de grau da mesma coisa. E essa mesma coisa que se manifesta como calor e frio nada mais é que uma forma variada e ordem de vibração. Assim, o calor e o frio são unicamente os dois polos daquilo que chamamos calor,
E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da obscuridade, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de graus entre os dois polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Qual é a diferença entre grande e pequeno? Entre duro e maleável, entre branco e preto, entre afiado e côncavo, entre ruído e silêncio, entre alto e baixo, entre positivo e negativo? O princípio da polaridade explica esses dois paradoxos e nenhum outro princípio pode superá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permita-nos, o leitor, apresentar um exemplo radical e extremo, o do amor e o ódio. Dois estados mentais que, à primeira vista, parecem totalmente distintos. Ainda assim, há graus de ódio e graus de amor, e um ponto médio em que podemos usar, por exemplo, os termos apreço ou desapreço, os quais se confundem tão completamente que não conseguimos saber se sentimos apreço ou desapreço, ou se não se trata nem disso nem daquilo. E todos são apenas graus de uma mesma coisa, como o leitor compreenderá se dedicar alguns momentos à reflexão. E mais do que isso, coisa que era da máxima importância para os hermetistas, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, tanto em nossa própria mente quanto na mente dos outros. Muitos dos que ora leem estas linhas já passaram por experiências pessoais da transformação rápida e involuntária do amor em ódio, ou do inverso, quer isso se tenha dado com eles mesmos, quer com outros. E desse modo, o leitor terá um vislumbre da possibilidade de que isso se caracteriza pelo uso da vontade, por meio das fórmulas herméticas, bem e o mal. Nada mais são, portanto, que polos opostos de uma mesma coisa, e o hermetista conhece a arte de transformar o mal no bem, mediante uma aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte de polaridade torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos mestres herméticos antigos e modernos. A compreensão desse princípio permitirá a uma pessoa modificar sua própria polaridade, assim como a dos outros, desde que ela consagre o tempo e o estudo necessários ao domínio dessa arte. 5. O princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação, o Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que em tudo se manifesta um movimento mensurado para frente e para trás, um fluxo e refluxo, um movimento de atração e repulsão, um movimento semelhante ao do pêndulo, uma maré enchente e uma maré vazante, uma maré alta e uma maré baixa, entre os dois polos que existem de acordo com o princípio da polaridade de que tratamos há pouco. Existe sempre uma ação e uma reação, uma marcha e uma retirada, uma subida e uma descida. É assim nas coisas do universo, nas estrelas, nos mundos, nos homens, nos animais, na mente, na energia e na matéria. Esta lei é manifesta na criação e destruição dos homens, na ascensão e queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E a estes últimos que os hermetistas atribuem maior importância à compreensão do princípio. Os hermetistas aprenderam o sentido desse princípio, encontrando sua aplicação universal, e descobriram também certos meios de dominar seus efeitos neles próprios, mediante o uso de fórmulas e métodos apropriados.
Eles aplicam a lei mental da neutralização. Eles não podem anular o princípio ou impedir as suas operações, mas aprenderam como se escapa a seus efeitos neles mesmos, dependendo, até certo grau, do domínio deste princípio. Aprenderam como usá-lo em vez de serem usados por ele. É neste e em outros métodos que consiste a arte dos hermetistas. O mestre em hermetismo se polariza no ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica, pendular, que tenderia a conduzi-lo ao outro polo. Todos os indivíduos que atingiram qualquer grau de autodomínio fazem isso até certo ponto, de modo mais ou menos inconsciente, mas o mestre o faz conscientemente e pelo uso de sua vontade. E ele termina por atingir um grau de equilíbrio e firmeza mental quase inacreditável pelas massas populares, que são levadas para frente e para trás como um pêndulo. Esse princípio e o princípio de polaridade foram minuciosamente estudados pelos hermetistas e os métodos para refutá-los, neutralizá-los e usá-los constituem uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. 6. O princípio de causa e efeito. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, tudo acontece de acordo com a lei. O acaso nada mais é que um nome dado a uma lei, não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion. Este princípio incorpora o fato de que há uma causa para todo efeito e um efeito a partir de toda causa. Explica que tudo acontece de acordo com a lei, nada acontece sem razão, que o acaso não existe, que embora existam vários planos de causa e efeito e que os planos superiores dominem os planos inferiores, nada pode esquivar-se inteiramente à lei. Os hermetistas conhecem, até certo ponto, a arte e os métodos de elevar-se acima do plano ordinário de causa e efeito, e por meio da elevação mental a um plano superior, tornam-se causa em vez de efeito. As massas populares se deixam conduzir docilmente, obedientes a seu entorno. Os desejos e as vontades dos outros são mais fortes que as vontades delas. A hereditariedade, a sugestão e outras causas exteriores movem-nas como se fossem peões no tabuleiro de xadrez da vida. Mas os mestres, elevando-se ao plano superior, dominam sua disposição de espírito, seu caráter, suas qualidades e seus poderes, tão bem como o espaço circundante, o que os converte em motores, em vez de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, em vez de serem jogados e dirigidos pela vontade alheia e por circunstâncias fortuitas. Eles usam o princípio em vez de serem joguetes em suas mãos. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a reger seu próprio plano. Nessa afirmação está condenado um tesouro de conhecimento hermético. Entenda-o quem for capaz. 7. O princípio de gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio masculino e seu princípio feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Kybalion. Este princípio incorpora a verdade que o gênero existe em tudo. Os princípios masculino e feminino estão sempre em ação. Isto é verdadeiro não só no plano físico, mas também no plano mental e inclusive no plano espiritual. No plano físico, esse princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume formas mais elevadas, mas é sempre o mesmo princípio. Nenhuma criação, quer física, quer mental ou espiritual, é possível sem este princípio. A compreensão das suas leis poderá esclarecer muitos temas que deixaram perplexa a mente dos homens. O princípio de gênero opera sempre tendo em vista a geração,
regeneração e criação. Toda coisa e toda pessoa contém em si os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio, seja homem ou mulher. Todo princípio masculino contém o princípio feminino. Todo princípio feminino contém o princípio masculino. O leitor que quiser compreender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual deverá estudar esse princípio hermético. Ele contém a solução de muitos mistérios da vida. Devemos adverti-lo, porém, que este princípio não tem nenhuma relação com o grande número de teorias, ensinamentos e práticas ignominiosas, execráveis e degradantes que são ensinadas sob títulos extravagantes e nada mais são do que a prostituição do grande princípio natural do gênero. Essas reminiscências degradantes das antigas formas infames do falicismo tendem a arruinar a mente, o corpo e a alma. E a filosofia hermética sempre fez soar uma nota de advertência contra estes ensinamentos degradantes, que tendem à luxúria, à depravação e à perversão dos princípios da natureza. Quem estiver em busca desses ensinamentos não encontrará neste livro nada que lhe possa ser útil. Ao longo destas linhas, o hermetismo não conterá nada que o ajude em seu engrandecimento. Para aquele que é puro, todas as coisas são puras. Para os que são vis, todas as coisas são torpes. E opera conforme as linhas da mais elevada transmutação mental e em conformidade com o princípio hermético do mentalismo. O universo é mental, o Kybalion. Contudo, os discípulos e os hermetistas com graus inferiores aos dos mestres, os iniciados e os instrutores, são igualmente capazes de trabalhar paralelamente ao plano mental na transmutação mental. Com efeito, tudo o que chamamos fenômenos psíquicos, influência mental, ciência mental, fenômenos do novo pensamento, etc., obedece às mesmas linhas gerais, pois não há senão um princípio envolvido, seja qual for o nome que se lhe atribua. O discípulo e praticante da transmutação mental opera no plano mental, transmutando condições mentais, estados, etc. Em outros, de acordo com diferentes fórmulas mais ou menos eficazes. Os diversos tratamentos, afirmações e negações, etc. Das escolas da ciência mental, nada são além de fórmulas frequentemente muito imperfeitas e pouco científicas da arte hermética. A maioria dos praticantes modernos é muito ignorante em comparação com os antigos mestres, pois carece do conhecimento fundamental sobre o qual se fundamenta o trabalho. Não somente é possível a qualquer um mudar ou transmutar seus próprios estados mentais por meio dos métodos herméticos, como também lhes é possível modificar os estados mentais dos outros da mesma maneira, em geral inconscientemente, mas muitas vezes de modo consciente, da parte de alguns que conhecem as leis e os princípios, nos casos em que as pessoas afetadas não têm informações sobre os princípios de autoproteção. E além disso, como sabem muitos aprendizes e praticantes da moderna ciência mental, toda a condição material que depende da mente dos outros pode ser mudada ou transmutada de acordo com o desejo, a vontade e os tratamentos reais da pessoa que deseja mudar suas condições de vida. Em termos gerais, o público está tão informado sobre essas coisas que não nos pareceu necessário mencioná-las em detalhes, uma vez que nosso objetivo a esse respeito consiste apenas em mostrar a arte e o princípio hermético da polaridade que subjazem a todas essas diferentes formas de práticas, boas ou más, pois a força pode ser usada em direções opostas, segundo os princípios herméticos da polaridade. Neste pequeno livro,
procuramos estabelecer os princípios básicos da transmutação mental para que nossos leitores possam compreender os princípios subjacentes e, desse modo, possuir então a chave mestra que abrirá as diversas portas do princípio hermético da polaridade. Iniciaremos agora uma consideração sobre o primeiro dos 7 princípios herméticos, o princípio do mentalismo, em que se explica, nas palavras de Caibalion, a verdade que o todo é mente, o universo é mental. Pedimos muita atenção e um estudo criterioso desse grande princípio por parte de nossos discípulos, porque o que temos aqui é de fato o princípio básico de toda a filosofia hermética e da arte hermética da transmutação mental. Capítulo 4. O todo. Sob e por trás do universo, do tempo, do espaço e da mudança, sempre se haverá de encontrar a realidade substancial, a verdade fundamental, o Caibalion. Substância significa aquilo que subjaz a todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si, etc. Substancial significa que tem existência concreta, que é o elemento essencial, que é real, etc. Realidade significa o estado de ser real, verdadeiro, duradouro, válido, fixo, permanente, efetivo, etc. Sob e por trás de todas as aparências ou manifestações exteriores, deverá sempre haver uma realidade substancial. Esta é a lei. Ao considerar o universo, do qual é uma unidade, o homem nada vê além de mudanças na matéria, nas forças e nos estudos mentais e nos estados mentais. Ele vê que nada realmente é, mas que todas as coisas vêm a ser e se transformam. Nada permanece em repouso, tudo nasce, cresce e morre. No instante mesmo em que uma coisa atinge seu apogeu, começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há nenhuma realidade durável, nenhuma fixidez ou substancialidade em nada. Nada é permanente, salvo a mudança. Ele vê que todas as coisas evoluem a partir de outras coisas e adquirem outra forma. Um processo constante de ação e reação, um fluxo e refluxo, criação e destruição, nascimento, crescimento e morte. Nada permanece, salvo mudança. E, se ele for um homem que sabe pensar, perceberá que todas essas coisas mutantes não devem ser senão a aparência ou manifestação exterior de algum poder subjacente, alguma realidade substancial. Todos os pensadores, em todos os países e épocas, compreenderam a necessidade de postular a existência dessa realidade substancial. Todas as filosofias dignas desse nome basearam-se nesse pensamento. Os homens deram muitos nomes a essa realidade substancial. Alguns a chamaram pelo nome de divindade, associada a diversos títulos. Outros a chamaram de energia eterna e infinita. Outros tentaram chamá-la de matéria. Mas todos reconheceram sua existência. Ela é evidente por si mesma, não precisa de nenhum argumento. Nestas lições, temos seguido o exemplo de alguns dos maiores pensadores, tanto do mundo antigo como no moderno, os mestres herméticos, e temos nos referido a esse poder subjacente, essa realidade substancial, como o todo. Termo que nos parece ser o mais abrangente dentre os vários aplicados pelo homem, aquilo que transcende quaisquer nomes e termos. Aceitamos e ensinamos o ponto de vista dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como o ponto de vista
daquelas almas iluminadas que alcançaram os planos superiores do ser e afirmam todos que a natureza interior do todo é incognoscível. E isso deve ser assim, de fato, porque nada, a não ser o próprio todo, é capaz de compreender sua própria natureza e ser. Os hermetistas acreditam e ensinam que o todo, em si mesmo, é e deve ser sempre incognoscível. Consideram que todas as teorias, suposições e especulações dos teólogos e metafísicos, no que diz respeito à natureza interior do todo, assemelha-se aos esforços pueris das mentes finitas que anseiam por apreender os segredos do infinito. Esses esforços sempre falharam e continuarão a falhar, tendo em vista a natureza mesma da tarefa. Aquele que se lança em tais investigações ficará dando voltas a esmo no labirinto do pensamento, até perder toda a sanidade de raciocínio, ação ou conduta, terminando por ficar extremamente incapacitado para o trabalho da vida. É como um esquilo que corre freneticamente na roda de exercícios de sua gaiola, sem chegar a lugar algum. Em outras palavras, um prisioneiro que nunca sai do seu ponto de partida. Ainda mais presunçosos são aqueles que tentam atribuir a toda a personalidade as qualidades, propriedades, características e atributos de si mesmos, conferindo ao todo as emoções, sentimentos e características humanos, chegando mesmo aos traços mais desprezíveis da humanidade, como o ciúme, a suscetibilidade à lisonja e ao elogio, o desejo de oferendas e adorações e todos os outros remanescentes dos dias em que nossa raça ainda estava na infância. Essas ideias não são dignas de pessoas esclarecidas e vêm sendo rapidamente descartadas. A esta altura, talvez seja conveniente afirmar que fazemos distinção entre religião e teologia, entre filosofia e metafísica. Para nós, a religião significa essa realização intuitiva da existência do todo e a realização entre nós e ele. Teologia, por sua vez, significa as tentativas humanas de atribuir-lhe personalidade, qualidade e características, suas teorias relativas a seus assuntos, vontades, desejos, planos, desígnios e sua apropriação do ofício de mediadores entre o todo e as pessoas. Filosofia significa para nós a pesquisa dedicada ao conhecimento das coisas cognoscíveis e pensáveis, ao passo que metafísica significa a tentativa de levar a pesquisa para muito além dos limites e das regiões incognoscíveis e impensáveis, e com a mesma tendência que a da teologia. E por conseguinte, tanto a religião como a filosofia significam para nós coisas que têm raízes na realidade, ao passo que a teologia e a metafísica parecem caniços quebradiços, enraizados nas areias movediças da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam essas definições. Só as mencionamos para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica. Contudo, embora a natureza essencial do todo não se dê a conhecer, há certas verdades ligadas à sua existência que a mente humana se vê obrigada a aceitar. E um exame dessas verdades constitui um tema apropriado à indagação, particularmente quando elas são compatíveis com os ditames dos iluminados, nos planos superiores. Convidamos nossos leitores a fazer essas indagações. Aquilo que constitui a verdade fundamental, a realidade substancial, está muito além de uma denominação verdadeira. Mas os homens esclarecidos chamam-no de o todo,
o Kybalion. Em sua essência, o todo é incognoscível, o Kybalion. Contudo, os ditames da razão devem ser recebidos com hospitalidade e tratados com respeito, o Kybalion. A razão humana, cujos ditames devemos aceitar na medida em que somos dotados de pensamento, nos ensina como proceder em relação ao todo, sem contudo tentar remover o véu do incognoscível. 1. O todo deve ser tudo o que realmente é. Nada pode ter existência fora do todo, pois desse modo o todo não seria o todo. 2. O todo deve ser infinito, pois nada é capaz de defini-lo, confirmá-lo, limitá-lo ou restringi-lo. Deve ser infinito no tempo ou eterno. Deve ter existido sempre e continuamente, pois não existe nada que possa tê-lo criado alguma vez, e não existe nada que se possa desenvolver a partir do nada. E se tivesse não sido alguma vez, nem mesmo por um momento, ele não seria agora. Deve existir continuamente para sempre, pois não há nada capaz de destruí-lo, nem mesmo por um instante, uma vez que alguma coisa não pode nunca tornar-se nada. É infinito no espaço, deve estar em toda parte, pois não há nenhum lugar fora do todo. Não pode ser senão contínuo no espaço, sem ruptura, cessação, separação ou interrupção, pois não existe nada capaz de romper, separar ou interromper sua continuidade, e nada com o que preencher as lacunas. Deve ter um poder infinito ou ser absoluto, pois não existe nada capaz de limitá-lo, restringi-lo, reprimi-lo, confiná-lo, perturbá-lo ou condicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, pois não existe nenhum outro poder. O todo deve ser imutável ou não sujeito a mudança em sua natureza real, pois não há nada capaz de operar mudanças nele. Nada em que ele pudesse se transformar, nem a partir do que ele pudesse ter sofrido mudanças. Nada pode ser-lhe acrescentado ou subtraído, não pode tornar-se maior ou menor em nenhum aspecto. Deve ter sido sempre e permanecer sempre exatamente como é agora. O todo nunca houve, não há neste momento e nunca haverá nada em que possa se converter. Pode ser o todo infinito, absoluto, eterno e imutável. Deve certamente concluir-se que qualquer coisa finita, mutável, efêmera e condicionada não pode ser o todo. E como não existe nada fora do todo, na verdade, então todas e quaisquer coisas finitas devem ser nulas na realidade. Não se preocupem nem fiquem confusos. Não estamos tentando levá-los para o campo da ciência cristã sob o disfarce da filosofia hermética. Há uma possibilidade de reconciliação desse estado de coisas aparentemente contraditório. Sejam pacientes, pois lá chegaremos no momento oportuno. Vemos ao nosso redor aquilo a que se dá o nome de matéria, que constitui o fundamento físico de todas as formas. Será o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não é capaz de manifestar a vida ou a mente, e uma vez que a vida e a mente se manifestam no universo, o todo não pode ser matéria, pois nada pode elevar-se acima de sua própria origem. Nada jamais se manifesta como efeito que não esteja na causa. Nada existe como consequência que já não seja antecedente, e a ciência moderna nos informa que, na verdade, não existe nenhuma coisa que se possa chamar de matéria. O que chamamos de matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, energia ou força com baixo grau de vibração, como afirmou recentemente um autor. A matéria fundiu-se em mistério, até a ciência materialista abandonou a teoria da matéria e agora repousa sobre a base da energia. Então,
o todo é mera energia ou força? Nem energia, nem força. Todo modo como os materialistas usam os termos, pois sua energia e força são coisas cegas, mecânicas, privadas de vida ou mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão que demos há pouco. Nada pode elevar-se acima de sua própria origem. Nada evolui que não tenha involuído. Nada jamais se manifesta como efeito que não esteja na causa. Portanto, o todo não pode ser mera energia ou força, pois se assim fosse, não haveria na existência coisas tais como vida e mente. E sabemos que não é assim, pois estamos vivos e usamos a mente para examinar essa mesma questão, do mesmo modo como estão os que afirmam que tudo é energia ou força. O que será então superior à matéria ou energia de cuja existência temos conhecimento do universo? Vida e mente. Vida e mente em todos os seus graus variáveis de conhecimento. Então, querem nos dizer que o todo é vida e mente? Sim e não. Será nossa resposta. Se a pergunta remeter à vida e à mente do modo como nós, pobres mortais, a conhecemos, nossa resposta será não. O todo não é isso. E então, seremos questionados sobre o tipo de vida e mente que pretendemos dar a entender. A resposta será mente vivente, tão superior a tudo que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. Mente vivente infinita, em comparação com mente e vida finitas. Referimos-nos àquilo que as almas iluminadas querem dizer quando pronunciam reverentemente a palavra espírito. O todo é mente vivente e infinita. Os iluminados chamam-na de espírito. Capítulo 5. Universo mental. O universo é mental contido na mente do todo. O Kybalion. O todo é espírito. Mas o que é espírito? Essa pergunta não tem resposta, uma vez que sua definição é praticamente a mesma do todo, que não pode ser explicado nem definido. Espírito é simplesmente um nome que os homens dão à concepção mais elevada da mente vivente infinita. Significa essência real, significa a mente vivente, tão superior à vida e à mente como as conhecemos, quanto estas últimas são superiores à energia mecânica e à matéria. O espírito transcende o nosso entendimento e usamos o termo simplesmente para poder pensar ou falar sobre o todo. Tendo em vista nosso pensamento e entendimento, estamos certos ao pensar no espírito como mente vivente infinita, reconhecendo, ao mesmo tempo, que não podemos entendê-lo em sua plenitude. Devemos agir assim ou parar totalmente de pensar sobre a questão. Façamos agora um exame da natureza do universo, tanto no seu todo como em suas partes. O que é o universo? Vimos que não pode haver nada fora do todo. Portanto, o universo é o todo? Não, isso não é possível porque o universo parece ser constituído de muitas coisas e está em constante processo de mutação. Em outras palavras, não se ajusta às ideias que estamos compelidos a aceitar a respeito do todo, como deixamos claro em nossa última lição. Portanto, se o universo não é o todo, ele deve ser o nada. E esta é a conclusão inevitável da mente num primeiro momento. Contudo, não podemos ficar satisfeitos com essa resposta, porque somos conscientes da existência do universo. Portanto, se o universo não é o todo, nem o nada, o que poderá ser? Examinemos mais detalhadamente essa questão. Se o universo existe ou parece existir, ele deve proceder de alguma maneira. Do todo, deve ser uma criação do todo.
Porém, como é impossível que alguma coisa seja criada a partir do nada, o que pode estar na base da criação do todo? Alguns filósofos responderam a essa pergunta dizendo que o todo criou o universo a partir de si mesmo, isto é, a partir do ser e da substância do todo. Mas isso não nos será útil, pois o todo não pode ser subtraído ou dividido, como já vimos aqui. E então, repetindo, se isso fosse verdade, cada partícula do universo não poderia ignorar seu próprio ser, o todo. O todo não poderia perder a consciência de si mesmo, nem tampouco converter-se num átomo, numa força cega ou numa coisa de existência desprezível. Alguns homens, na verdade, convencendo-se de que o todo é realmente tudo e também reconhecendo sua própria existência enquanto homens, apressaram-se a concluir que eles e o todo eram idênticos, proclamando, em altos brados, "Eu sou Deus", para o divertimento da multidão e o lamento dos sábios. A reivindicação de um corpúsculo de que "eu sou homem" seria modesta em comparação. Mas o que é, na verdade, o universo, uma vez que não é o todo, nem foi criado pelo todo quando este se separou em fragmentos? Que outra coisa poderá ser? De que outra coisa poderá ter sido feito? Esta é a grande questão. Examinemo-la cuidadosamente. Sabemos que o princípio da correspondência, ver lição 1, vem aqui em nosso auxílio. O velho axioma hermético, assim em cima como embaixo, pode ser posto a nosso serviço neste ponto. Tentemos obter um vislumbre das operações nos planos superiores mediante o exame dos nossos próprios planos. O princípio da correspondência deve aplicar-se tanto a este como a outros problemas. Vejamos. No seu próprio plano de existência, como é o que o homem cria. Como é o que o homem cria? Bem, em primeiro lugar, ele pode criar fazendo algumas coisas a partir de materiais externos. Mas isso de nada servirá, pois não há materiais fora do todo com os quais possa criar. Bem, em segundo lugar, o homem procria ou reproduz sua espécie pelo processo de geração, que é uma multiplicação pessoal obtida transferindo-se uma parte de sua substância à sua prole. Mas isso também de nada servirá, porque o todo não pode transferir ou subtrair uma parte de si mesmo. Assim como não é capaz de reproduzir-se ou multiplicar-se no primeiro caso, haveria um descarte, e no segundo caso, uma multiplicação ou adição ao todo, duas coisas que seriam absurdas. Não há um terceiro modo que permita ao homem criar? Sim, há. Ele cria mentalmente. E ao fazê-lo, não usa nenhum material exterior, nem reproduz a si próprio. E ainda assim, seu espírito impregna a criação mental. Seguindo o princípio da correspondência, estamos certos ao considerar que o todo cria o universo mentalmente, de modo semelhante ao processo pelo qual o homem cria imagens mentais. E é exatamente aqui que a voz da razão está de acordo com a voz dos iluminados, como nos mostram seus preceitos e escritos. São esses os preceitos dos sábios. Foi esse o ensinamento de Hermes. O todo não pode criar de nenhuma outra forma, a não ser mentalmente, sem usar elementos materiais, e não há nada que se preste a tal uso, ou reproduzindo-se a si mesmo, o que também é impossível. Não há como fugir a essa conclusão da razão, a qual, como dissemos, está em harmonia com os mais elevados preceitos dos iluminados. Assim como vós podeis criar um universo próprio em vossa mentalidade, o mesmo pode fazer o todo. Mas vosso universo é a criação mental de uma mente finita, ao passo que aquele do todo é a criação de um infinito.
Os dois são de natureza semelhante, mas infinitamente diferentes em grau. Mais adiante aprofundaremos nosso exame do processo de criação e manifestação. Contudo, desde já é preciso inscrever em vossa mente com grande firmeza o seguinte ponto: o universo e tudo o que ele contém é uma criação mental do todo. Em verdade, sem qualquer dúvida, o todo é mente. Em sua mente infinita, o todo cria incontáveis universos que existem por imensuráveis períodos de tempo. E ainda assim, para o todo, a criação, evolução, declínio e morte de 1 milhão de universos não parece demorar mais que um simples piscar de olhos. O Kaivalya. A mente infinita do todo é a matriz do universo. O Kaivalya. O princípio de gênero, ver lição 1 e outras ainda por vir, manifesta-se em todos os planos da vida material, mental e espiritual. Porém, como já dissemos, gênero não significa sexo. Sexo é simplesmente uma manifestação material de gênero. Gênero significa relativo à geração ou criação, e onde qualquer coisa for gerada ou criada em qualquer plano, o princípio de gênero deve se manifestar. E isso é igualmente verdadeiro na criação de universos. Contudo, você não deve concluir apressadamente que estamos ensinando que existe um Deus ou Criador, macho ou fêmea. Essa ideia não passa de uma deturpação dos antigos preceitos sobre o assunto. O verdadeiro ensinamento é que, em si mesmo, o todo está acima do gênero, assim como está acima de qualquer outra lei, inclusive daquelas que regem o tempo e o espaço. Ele é a lei de onde procedem todas as leis, e não se submete a elas. Porém, quando o todo se manifesta, no plano de geração ou criação, sua postura harmoniza-se com a lei e o princípio, uma vez que está se movendo sobre um plano inferior de existência. E, por conseguinte, é evidente que manifesta o princípio do gênero, em seus aspectos masculino e feminino, sobre o plano mental. Essa ideia pode parecer alarmante a alguns leitores que dela tomam conhecimento pela primeira vez, mas, na verdade, todos eles já a aceitaram passivamente em suas concepções cotidianas. Falam sobre a paternidade de Deus e a maternidade da natureza, sobre Deus, o Divino Pai, e a natureza, a Mãe Universal. E ao fazê-lo, reconhecem instintivamente o princípio de gênero no universo, não é verdade? Contudo, a doutrina hermética não implica uma dualidade real. O todo é um. Os dois aspectos são meros aspectos de manifestação. O ensinamento é que o princípio masculino, manifestado pelo todo, se encontra, em certo sentido, separado da verdadeira criação mental do universo. Ele projeta seu desejo no princípio feminino, que pode ser chamado de natureza, em consequência do que este último inicia o verdadeiro trabalho da evolução do universo. De simples centros de atividade até o homem e depois subindo ainda mais, tudo de acordo com as leis da natureza bem estabelecidas e rigorosamente aplicadas. Se o leitor preferir os antigos modos de expressão, poderá considerar o princípio masculino como Deus, o Pai, e o princípio feminino como natureza, a Mãe Universal, de cuja fonte todas as coisas foram geradas. Isto é mais que uma figura poética da linguagem, é uma ideia do verdadeiro processo de criação do universo. Mas ele deverá ter sempre em mente que o todo não é senão um, e que em sua mente infinita o universo é gerado, criado e existe concretamente. A aplicação da lei da correspondência ao leitor e à sua própria mente poderá ajudá-lo a chegar à ideia apropriada. Sabe-se que, em certo sentido, aquilo que uma pessoa chama de eu permanece à parte
e testemunha a criação de imagens mentais em sua própria mente. A parte de sua mente em que se realiza a geração mental pode ser chamada de mim, para distingui-la do eu, que permanece à parte e testemunha e examina os pensamentos, ideias e imagens do mim. Não devemos nos esquecer de que assim em cima como embaixo, nem de que os fenômenos de um plano podem ser empregados na solução dos enigmas de planos superiores ou inferiores. Será estranho que o leitor, a criança, sinta essa reverência instintiva pelo todo, sentimento que chamamos de religião. Esse respeito e reverência pela mente pai? Será estranho que, ao considerar as obras e as maravilhas da natureza, ele seja dominado por uma poderosa sensação cujas raízes se encontram nos recessos mais profundos de seu ser? É a mente-mãe que ele aperta fortemente contra seu seio, como faz a mãe com seu filho. Tampouco devemos cometer o erro de crer que o pequeno mundo que vemos ao nosso redor, a Terra, que é simplesmente um grão de areia em comparação com o universo, seja o próprio universo. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Há milhões e milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos e entes em comparação aos quais nós, míseros mortais, somos como as viscosas formas de vida que vivem no leito do oceano comparadas ao homem, a seres com poderes e qualidades muito superiores aos que o homem jamais sonhou que pudessem ser posse e atributo dos deuses. Não obstante, esses seres foram outrora como vós, e ainda mais inferiores, com o tempo, porém, seres iguais a eles, ou mesmo superiores, porque esse é o destino do homem, como dizem os iluminados. E a morte não é real, mesmo no sentido relativo do termo. Ela nada mais é que o nascimento para uma nova vida. Subiremos mais alto, cada vez mais alto, em direção a planos de vida cada vez mais elevados, por períodos imensuráveis de tempo. O universo é nossa morada e exploraremos seus mais profundos recessos antes do fim dos tempos. Habitamos a mente infinita do todo e nossas possibilidades e oportunidades são infinitas, tanto no tempo como no espaço. E ao fim do grande ciclo de éons, quando o todo atrai a si todas as suas criações, seguiremos com alegria, pois então nos será dada a conhecer a verdade total de ser um com o todo. Assim falam os iluminados, aqueles que avançaram muito ao longo do caminho, e enquanto isso, descansemos com paz e serenidade. Estaremos seguros e protegidos pelo poder infinito da mente Pai-Mãe. Dentro da mente Pai e Mãe, os filhos mortais estão em sua morada, o Kybalion. No universo não há ninguém que não tenha pai ou mãe, o Kybalion. Capítulo 6. O paradoxo divino. Os falsos sábios, reconhecendo a irrealidade comparativa do universo, imaginam que podem desafiar suas leis. Estes são loucos, vãos e presunçosos que se arrebentam contra as rochas e são despedaçados pelos elementos devido à sua loucura. O verdadeiro sábio, conhecedor da natureza do universo, emprega a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia, transmuta as coisas indesejáveis, no que é precioso, o que o faz triunfar. O domínio não consiste em sonhos anormais, em visões e ideias fantásticas, mas sim no uso das forças superiores contra as inferiores, escapando dos sofrimentos dos planos inferiores, mediante vibrações nos planos superiores. A transmutação, e não a negação, presunçosa, é a arma do mestre, o Kybalion.
Este é o paradoxo do universo, que resulta do princípio da polaridade que se manifesta quando o todo começa a criar. É preciso segui-lo com atenção, pois assinala a diferença entre a falsa e a verdadeira sabedoria. Quanto ao todo infinito, o universo, suas leis, seus poderes, sua vida e seus fenômenos são como coisas testemunhadas no estado de meditação ou sonho. Para tudo o que é finito, porém, o universo deve ser tratado como real, e a vida, a ação e o pensamento devem ser baseados nele, de modo a concordar com o entendimento da vida superior, cada qual de acordo com seu próprio plano e leis. Se o todo fosse imaginar que o universo fosse de fato real, então pobre do universo, pois ele não teria nenhuma rota de fuga do inferior para o superior, em direção ao divino. E desse modo, o universo se tornaria fixo e o progresso passaria a ser uma impossibilidade. E se o homem, devido a uma falsa sabedoria, considerar as ações, as vidas e os pensamentos do universo como um mero sonho, semelhante aos seus próprios sonhos finitos, esse universo se tornaria verdadeiramente assim para ele, e como um sonâmbulo que gira em falso e tropeça num círculo vicioso, sem fazer nenhum progresso, e vendo-se forçado, ao final, a despertar ferido e vertendo sangue em resultado das leis naturais que havia ignorado. Conservem sua mente sempre voltada para a estrela, mas permaneçam atentos aos vossos passos, para não caírem no lodaçal, em razão de vosso olhar permanentemente voltado para o alto. Não se esqueçam do paradoxo divino, segundo o qual o universo é e não é. Lembrem-se sempre dos dois polos da verdade, o absoluto e o relativo. E muito cuidado com as meias-verdades. Aquilo que os hermetistas conhecem como a lei do paradoxo é um aspecto do princípio da polaridade. Os escritos herméticos estão cheios de referências ao aparecimento do paradoxo, na consideração dos problemas da vida e da existência. Os instrutores previnem constantemente os seus discípulos contra o erro de omitir o outro lado de cada questão. E as suas admoestações se referem particularmente aos problemas do absoluto e do relativo, que deixam perplexos todos os estudantes de filosofia e que levam tantos a pensar e a agir contrariamente ao que em geral se conhece como senso comum. E precavemos todos os discípulos, advertindo-os a adquirir uma compreensão profunda do paradoxo divino, do absoluto e do relativo, para não se deixarem atolar no lodaçal da meia-verdade. Esta lição particular foi escrita com esse objetivo. É preciso aprendê-la bem. A primeira ideia que ocorre ao bom pensador, depois de ele ter compreendido bem a verdade, que o universo é uma criação mental do todo, é que o universo e tudo o que ele contém é mera ilusão, irrealidade, ideia contra a qual os seus instintos se rebelam. Contudo, esta e todas as outras grandes verdades podem ser consideradas a partir dos pontos de vista absoluto e relativo. Todo ponto de vista absoluto, quando comparado com o todo em si. O universo tem a natureza de uma ilusão, um sonho, uma fantasmagoria. Reconhecemos esse fato, inclusive, do nosso ponto de vista ordinário, porque falamos do mundo como um espetáculo transitório, que vai e vem, nasce e morre, pois o elemento de impermanência e mudança, limitação e insubstancialidade deve estar sempre associado à ideia de um universo criado. Quando ele se opõe à ideia do todo, sejam quais forem nossas crenças a respeito de ambos, filósofos, metafísicos, cientistas e teólogos estão todos de acordo com essa ideia.
e a reencontramos em todas as formas de pensamentos filosóficos e concepções religiosas, assim como nas teorias das respectivas escolas de metafísica e teologia. Assim, os preceitos herméticos não pregam a insubstancialidade do universo com palavras mais altissonantes do que aqueles com as quais estamos familiarizados, ainda que seu modo de apresentar o tema possa parecer uma coisa mais assustadora. Em certo sentido, qualquer coisa que tenha um começo e um fim pode ser irreal e não verdadeira. E o universo está sujeito à regra em todas as escolas de pensamento. Do ponto de vista absoluto, nada há de real a não ser o todo. Sejam quais forem os termos que usemos em nossas reflexões ou discussões sobre o tema, quer o universo seja criado de matéria, quer seja uma criação mental na mente do todo, ele é insubstancial, impermanente, uma coisa de tempo, espaço e mudança. O leitor deve compreender esse fato em sua totalidade antes de emitir qualquer juízo de valor sobre a concepção hermética da natureza mental do universo. Deve também examinar cada uma das outras concepções para ver se o que sobre elas afirmamos não é verdadeiro. Contudo, o ponto de vista absoluto nos mostra um só lado da imagem. O outro lado é o relativo. A verdade absoluta foi definida como as coisas como a mente de Deus as conhece, ao passo que a verdade relativa são as coisas como a mais elevada razão do homem as compreende. Assim, enquanto para o todo o universo é irreal e ilusório, um mero sonho ou o resultado de uma meditação, para as mentes finitas que fazem parte desse mesmo universo e o observam através das suas faculdades mortais, ele é verdadeiramente real e assim deve ser considerado. Ao reconhecer o ponto de vista absoluto, não devemos cometer o erro de negar ou ignorar os fatos e fenômenos do universo, tal como se apresentam às nossas faculdades mortais. Lembremo-nos de que não somos o todo. Para dar exemplos bem conhecidos, todos admitimos que a matéria existe, para os nossos sentidos, e estaríamos errados se não o fizéssemos. E, inclusive, até nossa mente finita compreende o postulado científico de que a matéria não existe do ponto de vista científico. O que chamamos de matéria deve ser considerado como uma agregação de átomos que constituem em si mesmos nada além de um agrupamento de unidades de força chamadas elétrons e íons, que estão em constante vibração e movimento circular. Golpeamos uma pedra com o pé e sentimos o impacto. Parece ser real, mas é simplesmente o que dissemos acima. Mas não nos esqueçamos de que nosso pé, que sente o impacto por meio do nosso cérebro, é igualmente matéria, constituído, portanto, de elétrons, e nesse sentido, o mesmo se pode dizer do nosso cérebro. E no melhor dos casos, não fosse por nossa mente, não teríamos a menor condição de reconhecer o pé ou a pedra. Assim, o ideal do artista ou escultor, que ele tanto se empenha em reproduzir na tela ou no mármore, parece-lhe verdadeiramente real. Assim se produzem os personagens na mente do autor ou dramaturgo, o qual procura expressá-los de modo que os outros possam reconhecê-los. E se isto é verdade no caso da nossa mente finita, qual não será o grau de realidade nas imagens mentais criadas na mente do infinito? Ah, meus amigos, para os mortais esse universo de mentalidade é verdadeiramente real. É o único a que jamais teremos acesso, ainda que nos elevemos por toda uma sucessão de planos de um grau superior a outro, ainda mais superior, para conhecê-lo de outro modo, como prova nossa experiência atual. Teríamos de ser o todo mesmo. É verdade que quanto mais nos elevarmos na escala,
quanto mais nos aprofundarmos da mente do Pai, mais evidente se tornará a natureza ilusória das coisas finitas. Mas, enquanto o todo não vos absorver finalmente em si, a visão atual não irá desaparecer. Portanto, não precisamos nos deter sobre a natureza da ilusão. Agora que reconhecemos a natureza real do universo, procuremos compreender suas leis mentais e nos esforcemos em empregá-las para obter o melhor resultado para nosso progresso na vida, ao caminharmos de um plano de existência a outro plano. As leis do universo não são menos férreas devido à sua natureza mental. Tudo, exceto o todo, é regido por elas. Aquilo que está na mente infinita do todo é real, em grau relativo somente a essa realidade em si, que faz parte absoluta da natureza do todo, sem qualquer contingência. Assim, não vos sintais inseguros ou temerosos. Somos todos partes integrantes da mente infinita do todo, e nada nos pode prejudicar ou intimidar. Fora do todo, não há força capaz de agir sobre nós. Podemos, pois, ficar calmos e tranquilos. Assim que dela nos apercebermos, veremos que há todo um mundo de conforto e tranquilidade nessa constatação. Então dormiremos em paz, calmos e tranquilos, embalados à beira do abismo, repousando a salvo e com segurança no oceano da mente infinita, que é o todo. O todo é, de fato, o lugar onde vivemos e nos movemos com todo o nosso ser. A matéria também é matéria para nós enquanto habitamos o plano da matéria. Apesar de sabermos que ela não passa de uma agregação de elétrons ou partículas de força que vibram rapidamente e giram umas ao redor das outras na formação de átomos. Os átomos, por sua vez, vibram e giram, formando moléculas que, por sua vez, formam as grandes massas de matéria. A matéria não se converte em matéria inferior. Quando levamos a pesquisa ainda mais longe e aprendemos dos preceitos herméticos que a força da qual os elétrons são unidades é simplesmente uma manifestação da mente do todo, e como tudo mais no universo, é de natureza puramente mental. Enquanto estivermos no plano da matéria, devemos reconhecer seus fenômenos, podemos controlá-la, como fazem todos os mestres de maior ou menor grau, mas devemos fazê-la aplicando as forças superiores. Cometemos uma loucura quando tentamos negar a existência da matéria em seu aspecto relativo. Podemos negar o seu domínio sobre nós e estaremos agindo corretamente ao assim proceder. Mas não devemos ignorá-la em seu aspecto relativo, pelo menos enquanto estivermos em seu plano. As leis da natureza não se tornam menos constantes ou efetivas quando as conhecemos igualmente, como meras criações mentais. Elas são em pleno efeito nos diversos planos. Nós superamos as leis inferiores aplicando leis superiores, e exclusivamente dessa maneira. Contudo, não podemos fugir à lei, nem nos elevarmos totalmente por sobre elas. Nada, a não ser o todo, pode fugir à lei. E isso porque o todo é a lei em si, de onde derivam todas as outras leis. Os mestres mais avançados podem adquirir os poderes geralmente atribuídos aos deuses dos homens, e há incontáveis categorias de ser, na grande hierarquia da vida, cuja existência e poder transcendem os dos mais elevados mestres entre os homens num grau impensável para os mortais. Contudo, o mais elevado mestre e o mais elevado ser devem curvar-se à lei e ser como nada aos olhos do todo. Portanto, se mesmo esses seres mais elevados, cujos poderes excedem até aqueles atribuídos pelos homens a seus deuses, se até esses seres mais elevados estão subordinados à lei, imaginai a presunção do homem mortal, da nossa raça e do nosso grau,
quando ousa considerar as leis da natureza como irreais, visionárias e ilusórias, porque chegou a compreender a verdade de que as leis são de natureza mental e simples criações mentais do todo. Essas leis, às quais o todo abriu a função de governar, não podem ser desafiadas nem questionadas. Elas durarão enquanto o universo durar, porque o universo só existe em virtude dessas leis, que formam o seu arcabouço e o mantém unido. Embora explique a verdadeira natureza do universo, mediante o princípio de que tudo é mental, o princípio hermético do mentalismo não muda as concepções científicas do universo, da vida ou da evolução. Com efeito, a ciência simplesmente corrobora os preceitos herméticos. Esses preceitos ensinam que a natureza do universo é mental, enquanto a ciência moderna ensina que é material, ou, nos últimos tempos, que é energia, em última análise. Os preceitos herméticos não incorrem no erro de refutar os princípios básicos de Herbert Spencer, que afirma a existência de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. Com efeito, os hermetistas reconhecem na filosofia de Spencer a mais elevada exposição de operações das leis naturais que foram promulgadas até hoje, e eles acreditam que Spencer foi uma reencarnação de um antigo filósofo que viveu no Egito milhares de anos antes e que posteriormente encarnou como Heráclito, filósofo grego que viveu em 500 a.C. E eles consideram que sua afirmação da energia infinita e eterna está perfeitamente de acordo com os preceitos herméticos, sempre com o acréscimo de sua própria doutrina, segundo a qual essa energia, de Spencer, é a energia da mente do todo, com a chave mestra da filosofia hermética. O seguidor de Spencer poderá abrir várias portas das concepções filosóficas internas do grande filósofo inglês, cuja obra apresenta os resultados da preparação das suas encarnações precedentes. Seus preceitos sobre a evolução e o ritmo estão em consonância quase perfeita com os preceitos herméticos que remetem ao princípio do ritmo. Assim, o estudante do hermetismo não deve desprezar nenhum de seus pontos de vista científicos favoritos a respeito do universo. Tudo o que se lhe pede que faça consiste em aprender o princípio subjacente de que o todo é mente, o universo é mental. Está contido na mente do todo. Ele se dará conta de que os outros 6 dos 7 princípios irão ajustar-se a seus conhecimentos científicos e servirão para trazer à luz pontos obscuros. Nada nos deve parecer estranho ao encontrarmos a influência do pensamento hermetista nos primitivos filósofos gregos, em cujas ideias fundamentais se baseiam, em grande parte, as teorias da ciência moderna. A aceitação do primeiro princípio hermético, o do mentalismo, é o único grande ponto de diferença entre a ciência moderna e os estudantes hermetistas, e a ciência vem se aproximando aos poucos das posições herméticas na marcha cega que ela empreende para encontrar um caminho que a tire do labirinto em que tem vagado em sua busca pela realidade. O objetivo desta lição é gravar na mente dos nossos estudantes o fato de que, para todos os intentos e propósitos, o universo e suas leis, assim como seus fenômenos, são exatamente tão reais naquilo que diz respeito ao homem, como seriam na hipótese do materialismo ou do energismo. Sob qualquer hipótese, o universo, no seu aspecto exterior, é mutável, sempre cambiante e transitório. E por esse motivo, privado de substancialidade e realidade. Mas estejam atentos ao outro polo da verdade. Sob qualquer das mesmas hipóteses, somos compelidos a agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais e substanciais, sempre com a diferença entre as diversas hipóteses, que para os antigos pontos de vista, o poder mental era ignorado como força natural, ao passo que, do ponto de vista do mentalismo, ele se torna a maior força natural.
E essa diferença revoluciona a vida daqueles que compreendem o princípio, as leis e as práticas que dele procedem. E assim, finalmente, todos os discípulos devem compreender as vantagens do mentalismo e aprender a conhecer, usar e aplicar as leis que dele resultam. Não devem, porém, ceder à tentação que, como afirma o Kybalion, domina os falsos sábios e faz com que se deixem hipnotizar pela aparente irrealidade das coisas, tendo como consequência o fato de vagarem pelas sombras, vivendo no mundo de sonhos, ignorando o trabalho prático e a vida do homem, até que no fim das contas sejam lançados de encontro às rochas e despedaçados pelos elementos, por conta da sua loucura. Melhor é seguir o exemplo do sábio, como recomenda a mesma autoridade, o Kybalion. Use a lei contra as leis, o superior contra o inferior, e pela arte da alquimia transforme as coisas abjetas em valiosas. E será assim que alcançarás o triunfo. Seguindo a autoridade, combatamos também a falsa sabedoria que não passa de loucura, que ignora a verdade segundo a qual a mestria não se manifesta por meio de sonhos anormais, visões ou ideias fabulosas, mas recorre às forças superiores contra as inferiores, evitando os sofrimentos dos planos inferiores mediante vibrações nos planos superiores. Tenham sempre em mente, discípulos, que a transmutação e não a negação presunçosa é a arma do mestre. As situações acima foram extraídas de O Kybalion e seriam de extrema importância para todos os adeptos que as conseguissem fixar na memória. Não vivemos num mundo de sonhos, mas sim num universo que, embora relativo, é real na medida em que diz respeito à nossa vida e nossas ações. A nossa razão de ser no universo não é negar sua existência, mas sim viver, usando as leis para nos elevar dos graus inferiores aos graus superiores, dando o melhor de nós nas circunstâncias que surgem a cada dia e vivendo, na medida do possível, conforme nossas ideias e ideais mais elevados. O verdadeiro sentido da vida não se dá a conhecer ao homem nesse plano. As maiores autoridades e a nossa própria intuição nos dizem que não cometeríamos erro ao viver da melhor maneira e realizando a tendência universal na mesma direção, em que pesem as aparentes evidências em contrário. Todos estamos no caminho, e a estrada conduz sempre para cima, com frequentes locais de repouso. Leiam a mensagem de O Kybalion e sigam o exemplo do sábio, evitando os erros do falso sábio, que perece por conta de sua loucura. E assim nós chegamos ao final da primeira parte do livro O Kybalion. Se você quer continuar ouvindo esse audiobook, a segunda parte e a terceira parte, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum livro novo, porque toda semana nós disponibilizamos audiobooks novos aqui no canal Divinamente. Então, muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse livro. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!